Fala galera, que acompanha futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse canal VulFut. Trazer esse pós-jogo aqui, né? Ou tentar trazer um pós-jogo. Eu sempre falo de futebol aqui, falo de todos os times, obviamente também falo do meu time, né? O Vasco da Gama. E um pós-jogo bem atrasado, né? Eu tô até com algumas anotações aqui, ó. Mas, enfim. Vem fazer parte da família VulFut, família que mais cresce no Brasil e no YouTube. Eu conto com o seu apoio, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pela minha cara você já deve saber, né? Pouquinho, né? Como tô triste. Mas vamos lá, pós-jogo. Primeiro, demorou a sair, porque obviamente eu tenho uma vida, né? E eu não vou deixar de viver a minha vida por conta do desastre que é o time de futebol Vasco da Gama. Porque perde a quinta seguida. Até, cara, se você... Eu acredito que muitas pessoas também que seguem aqui o canal, né? Que embora seja pequeno, mas vai crescer muito ainda, né? Se Deus quiser. Eu até falo pra você, cara, não deixe não deixe que isso afete o seu, tipo assim, afete o seu dia, né, ou afete a sua vida a ponto de você, sei lá, cara, se estressar, ou se estressar com alguém e tudo mais, porque eu sei que o futebol, ele é muito passional, ele mexe com a nossa cabeça, ele mexe com o nosso psicológico, mas o Vasco da Gama, ele já passou um pouco desse ponto, porque realmente só quem sente tudo isso é o torcedor. E, cara, na minha opinião, não vale a pena. Não pelo Vasco, mas pelos que estão lá representando o Vasco ou dizem representar, beleza? Então, assim, por mais que seja difícil, né? Como eu disse, eu saí daqui, era 6 horas, eu fui direto pra igreja, né? Eu terminei o jogo, fui pra igreja, deixei algumas anotações aqui, que parte dela eu não vou nem falar, porque pra você fazer um pós-jogo, o time tem que entrar em campo, né? E o time do Vasco não joga, o time do Vasco não pratica o futebol. Mas então, assim, eu queria deixar esse recado aí, né? Não só porque eu sou cristão ou algo do tipo, tá, gente? Mas é porque realmente não vale a pena, cara. Porque o jogador tá lá, eu sei que vai ser sempre a mesma historinha. Ah, mas, pô, é assim sim, cara, mas o jogador vai viver a vida dele, vai viver como se nada tivesse acontecido. Amanhã, depois, muitos deles vão até estar vestindo outras camisas, né? Por mais que a gente tenha esse receio de rebaixamento, embora a gente acredite que o Vasco não vai ser rebaixado, o Vasco continua só dependendo de si, né? Eles precisam levar esses dois jogos, que vão ser jogos dentro de casa, como uma final, dê o jeito deles, né? Pra gente poder, não vou dizer tranquilo, porque tranquilo seria se esse mesmo time que venceu 4 seguidas, né, conseguisse pelo menos ter vencido mais umas duas, empatado uma, que sabe até a gente pudesse jogar uma Sul-Americana, mas parece que nem isso. O Vasco perde esse mais uma, perde dessa vez agora para o Bahia, a quinta derrota seguida, né, derrota contra a Juventude, contra São Paulo, contra Botafogo, contra o Grêmio e agora contra o Bahia, mais um feito aí do Vasco do Diniz, que eu já disse em algumas ocasiões, nem tudo é culpa do Diniz, não acho que tudo é culpa do Diniz, eu acho que também os jogadores já estão na hora de ser cobrado, né? Quando eu falo de cobrança, eu falo de cobrança ali de esportivo, porque, acima de tudo, esse é o trabalho deles, hein? Como qualquer outro trabalho, como eu tenho o meu serviço, como você tem o seu serviço, tem cobranças. Tem que ter cobranças, isso tem que vir da parte de cima do futebol do Vasco, que também às vezes parece que, né, estão, sei lá, dormindo ou algo do tipo. Porque quando o Vasco tava vencendo, toda hora era uma entrevista, né? Todo mundo dando entrevista, presidente, jogador, todo mundo. Né? Toda hora era um vídeo novo na Vasco TV. Toda hora era o jogador dando entrevista para canais de esporte, etc. E por aí vai, e nada contra. Né? Isso é bom que divulga mais a marca. Mas também nas horas difíceis, também tem que colocar a cara, beleza? Também tem que aparecer. Bom, como eles não tem muito o que falar, porque, pasmem, né? Eu tô aqui com umas anotações, né? Eu disse que não ia falar das anotações, mas tem umas aqui que chamam bastante atenção. Por exemplo, o Vasco, né? Ele deu um chute a gol. Né? Imagina um time de futebol. Imagina você que tem um treinador que fala que gosta de jogar com posse de bola, que é tipo de dinizismo, né? Mas o time dele dá um chute para gol. Um escanteio e, né, posse de bola mais pro Bahia. Né? Foram 19 chutes do Bahia, 7 chutes do Vasco, 4 chutes ao alvo do Bahia e um chute ao alvo do Vasco. Se eu não me engano, deve ter sido aquele chute do Ryan na primeira etapa, que ainda a bola ainda dá desviada ainda. No segundo tempo, eu falo que de repente não rolou nada. Teve ali uma cabeçada já do PH, já na reta final, já quando ela tava já tudo nos acréscimos, que passou um pouquinho perto. Aí você tem o time, né, que eu tô com o Matheus França, com o Nuno, com o Ryan mais à frente, o Andrés, né, o Matheus França que, cara, não vem sendo nem titular, né, ele nem se nem até agora não mostrou porque veio, né, eu não tô falando que é tudo culpa dele, mas ele não vem jogando com frequência na posição dele. Ele vai jogar ali como uma espécie de armador? Não ia dar certo, né, Diniz? Enfim, é mais um jogo assim, cara, que a desorganização, que acho que muito mais do que a desorganização, a falta de vontade de alguns atletas é que chama bastante atenção, a postura de um time pequeno dentro de campo, que é o que o Vasco vem fazendo nessas últimas partidas.
E, cara, como a gente falou, né? Parece que já entraram de férias antes, né? E o campeonato tá continuando, cara. Por exemplo, você teve agora, há pouco eu cheguei, dei uma olhada no celular, né? O Vitória venceu, o Vitória já saiu da zona do rebaixamento. Amanhã tem dois jogos importantíssimos que podem mexer bastante na tabela, que podem fazer com que o Vasco perca duas posições, né? O Vasco de repente termine ali em 16º, se eu não me engano, porque o Vitória ele venceu, ele saiu da zona do rebaixamento e colocou o Santos. Amanhã tem um jogo entre Internacional e Santos, né? O Santos, se eu não me engano, está sem o Neymar. Se o Internacional vencer, o Internacional passa o Vasco, vai a 43. Aí o Ceará já tem um jogo mais difícil, vai jogar contra o Mirassol lá na casa do Mirassol, né? Mas se o Ceará empatar, o Ceará também passa o Vasco. Então, ou seja, e a diferença é que todas essas equipes, de repente, tirando ali o Internacional, principalmente o Vitória, o Ceará eu não sei muito, mas o Vitória e o. Deixa eu ver mais quem, o Vitória, né? Até mesmo o Fortaleza, cara. Até essas equipes, algumas equipes que estão na zona do rebaixamento, embora já estejam numa situação mais delicada, estão jogando mais do que o Vasco. Porque o Vasco ele vem de 5 derrotas seguidas, vem de 11 gols sofridos. O Vasco sofreu 11 gols, tem uma das piores defesas do campeonato, né? E perdeu mais uma vez de uma forma vexatória. Pegou um Bahia também que vinha de um resultado ruim, né? Então, ou seja, não foi, o Bahia não amassou o Vasco em todo sentido. O Bahia, ele fez uma partida inteligente, contando muito com o talento de Everton Ribeiro, né? E depois que tem a expulsão, né? Desanda tudo, porque o DVD ele entrou na segunda etapa. A gente pediu muito a saída do Matheus França, né? E, enfim. Eu não acho, como eu disse, eu não acho que a culpa é do Matheus França, eu não acho que foi por causa disso, tá? Eu não vou ficar aqui criticando o cara, embora isso faça parte, né? Mas acho que acaba meio que colocando o cara também na fogueira, uma posição que não é dele, enfim. Desculpa. Então, assim, aí entra o DVD, bom, ele faz a falta ali desnecessária, vermelho direto e merecido, tanto é que até circulando já o Hugo Moura, toda vez que algum jogador faz cagada, o Hugo Moura ele sempre vira meme, cara, impressionante. É impressionante, ele faz uma cara tipo assim, caraca, que merda, de novo. E tanto é que o DVD nem reclama, ele é expulso. Depois até teve uma expulsão lá essa foi um pouco curiosa, né? Do jogador do Bahia, também merecidamente, que ele já tinha amarelo, né? E, cara, foi um Vasco totalmente, como eu disse, um time completamente pacífico, um time que não leva perigo ao gol do adversário, um time que não tem, você não sabe se o Vasco joga defensivo, se o Vasco tenta propor o jogo, você não sabe, cara, a gente não sabe como é que o Vasco do Diniz joga, a gente não sabe, é completamente bagunçado e perdido entendeu? Embora eu não acho que o Vasco tem o pior time do campeonato, esse time também ele não demonstra a que ele vem, sabe? E assim, o Vasco perde mais um jogo, coloca a gente numa situação mais delicada. O Vasco continua dependendo só de si, esse que é o problema, né? Esse time depender só de si. Como eu disse, tem que levar esses dois jogos contra o Internacional e também contra o Mirassol como uma final. E quando eu falo como uma final, cara, é só a vitória, cara. Não importa se vai ser de 1-0, de meio a 0, só os 3 pontos. Se vencer pelo menos esses dois jogos aí dá uma tranquilidade, né? Porque eu acho que assim, acho que um jogo já resolve, mas pelo todo esse desastre, esses constrangimentos, essa vergonha que eles vêm fazendo a gente passar, que já não é de hoje, mas principalmente essa reta final que pô, o Vasco ele já é tratado como chacota há bastante tempo, não é de agora. Mas pelas 4 vitórias seguidas, né, que teve, que agora faz com que a gente passe a começar a achar que tipo essas vitórias foi uma obra do acaso ou sorte ou sabe sei lá o quê. E essas 5 derrotas seguidas, por todo esse estresse, toda essa vergonha que vocês fizeram a gente passar, era mais do que obrigação o Vasco vencer esses dois jogos em casa, né? Obviamente sempre respeitando o Internacional e também respeitando o Mirassol que vai fazendo uma excelente campanha. Um jogo já resolve a vida do Vasco, né? Só faltam 3 jogos. Mas por toda essa questão, pelo menos essas 2 vitórias, pelo menos dentro de casa, seria que deveria ser levado em conta como uma obrigação, cara. Até para poder dar uma resposta ao torcedor e fazer, né? Tentar amenizar o que tinha tudo para ter sido uma reta final tranquila, mas vai ser uma reta final como foi ao longo dos últimos anos, né, cara? E, enfim, a gente fica perguntando quanto vai ter uma batalha que vai servir pra alguma coisa, uma batalha que vai servir pro Vasco ganhar um título, né? Que ultimamente é só batalha de permanência, mas eu espero que a gente não chegue de novo, né, na última rodada contra o Atlético Mineiro lá na Arena, né? Não seja de novo uma batalha, sei lá, batalha da Arena MRV, né? Porque o torcedor vascaíno, cara, de coração não merece isso, beleza? Dito isso, pô, segue o perfil aí, segue o canal, né? Dá essa ajuda aí pro Valmizinho, dá essa ajuda pro canal Fute, eu conto com o seu apoio, eu falo de todos os tipos, então obviamente também preciso falar de Vasco da Gama, né? O time que mais estressa no Brasil. Comentei, obviamente eu devo ter esquecido de alguma coisa, mas como eu disse, cara, é difícil fazer um pós-jogo. Eu anotei aqui 3 páginas, sabe? Durante o jogo, mas quando você vê, cara, eu também gosto de assistir outros canais também, né? Pra pegar algumas referências, de ver também se o que eu anotei, às vezes, né? Às vezes também deixei nos comentários, às vezes eu posso ter visto alguma coisa, ter deixado passar alguma coisa despercebida, você viu alguma outra coisa, né? Enfim. Não acho que esse foi um dos piores jogos do Vasco, mas
você não leva perigo ao gol, então, cara, você acaba sendo um time muito pacífico, beleza? Então essa é a minha opinião. Comenta aí o que você achou desse jogo. Deixa aí também alguma coisa aí pra poder ajudar no engajamento de comentário. Tamo junto, valeu, até a próxima. Amanhã tem vídeo aquecido.